Danilo, denunciado por jogada violenta no lance em que foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Olha, sendo bem sincero, acho que o José Boto pode pegar uma multa, ou até mesmo uma suspensão de alguns dias. O Wallace, ele procurou e muito essa confusão toda, muito. E se for punido, não vai fazer a menor falta ao time do Flamengo atualmente. Sejamos francos. É bom que ele pega um tempinho para esparecer um pouco a mente dele. E o Danilo, denunciado por jogada violenta, não vai pegar nada. Assim, não vai pegar nada, de verdade. Foi uma falta, entre aspas, comum, que acontece em vários jogos, mas não teve maldade, muito pelo contrário. O Danilo não é um jogador violento, o histórico dele ajuda muito. Então, tá aí as informações. Alô, STJD, vocês estão em cima do Flamengo, hein? Rapaz, vamos falar sobre a atividade desse sábado. Pulgar treinando normalmente, jogador que não entra em campo desde o Mundial de Clubes, está à disposição do técnico Felipe Luiz, o que não quer dizer que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo por ser uma grama sintética. Fica essa incógnita, essa dúvida. Eu, se eu fosse o jogador, eu ia pedir para ser relacionado. O cara não deve aguentar mais ficar em casa. Então, vai para o jogo, seja relacionado, nem que seja cortado em cima da hora e não fica no banco de reservas, mas pelo menos vai sentir o clima novamente de um jogo, que eu tenho certeza que ele está sentindo falta disso. Outra novidade lá no NIM foi que Rossi recebeu o prêmio de goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu novamente essa premiação, de fato, vem agarrando muito, deu algumas bobeadas aí, não lembro qual foi o jogo, se eu não me engano, contra o Vasco, ele saiu errado, mas enfim, foi eleito o goleiro do mês no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Paredão Rubro-Negro. Vamos lá. É o seguinte, agora é um assunto sério, galera, porque um ex-dirigente do Flamengo criticou o Wallace de maneira, eu considero maneira bem pesada, bem forte, tá? Ontem, no Maracanã, sexta-feira, teve um evento, um amistoso, inclusive Romário fazendo golaços, o que é normal, e vários ex-jogadores estavam por lá, Júlio César, Jorginho, que hoje em dia é técnico, ou era técnico, enfim, deve estar desempregado. Vários personagens estiveram por lá. Um deles é o Gilberto, aquele lateral que já jogou no Flamengo, inclusive jogou também na seleção brasileira. Ele, até meses atrás, era dirigente do Flamengo, ele era coordenador da categoria de base do Flamengo, ou seja, acompanhou vários jogadores durante esse período em que trabalhou lá no Flamengo. E ele, na zona mista, foi questionado pelo Gabriel Orfan, jornalista, sobre o Wallace, jogador que ele viu de perto nos tempos de categoria de base. E a declaração dele, gente, assim, me chamou muita atenção, porque ele foi muito sincero. Eu, de fato, não esperava uma declaração dessa. Ele disse: o Wallace é um bom menino, com essa idade é normal querer ouvir pouco, também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, as polêmicas em relação ao comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Tinha carinho grande por ele, conversava. O que o mentor vai fazer agora, todo mundo já fez com ele. É ele saber ouvir e interpretar no dia a dia. Não adianta nada contratar mentor e ele não querer colocar o que foi dito. Entender o que está sendo passado. Tem muito talento, sempre foi falado para ele. O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem, que não vai interferir na vida, na parte técnica, mas é um bom menino, com um coração enorme. Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo. Finalizou Gilberto. Gente, acha que é o super-homem? Foi uma declaração extremamente forte. E sobre essa questão que ele cita aí de contratar o mental coach, gente, olha só, eu não sou contra nada a mental coach, porque tem gente que fala que contratar um mental coach é errado, porque deveria contratar o psicólogo. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, hoje, sábado, eu até postei isso nas minhas redes sociais, o assessor de imprensa do mental coach me procurou para fazer uma matéria. Eu até questionei, matéria com ela assim, faço, beleza. Não, é com mental coach. Não faço. E assim, e eu expliquei o porquê no meu post. Botei, tudo bem o jogador procurar um mental coach, cada um sabe o que é melhor.
Agora, o mental coach ter assessor de imprensa para procurar jornalistas, para sugerir entrevista com o mental coach para falar sobre os trabalhos com um jogador do Flamengo e outro jogador que é ex-atleta do Botafogo e atualmente na seleção brasileira, eu já acho demais. Parece que o tal mental coach quer aparecer mais do que os próprios jogadores. Eu acho uma exposição totalmente desnecessária. Vou dar um exemplo. Eu faço terapia com uma psicóloga. Eu, como um cliente dela, jamais iria gostar de vê-la querendo aparecer na mídia, querendo chamar a atenção e falar sobre o trabalho que é feito comigo. Assim, eu não vejo a menor necessidade. Tudo bem, o Alacian pode saber, o Luiz Henrique, que é o ex-jogador também no Botafogo, também pode saber, não está nem aí. Mas eu, particularmente, não acho correto. E eu tenho esse meu direito. Eu tenho esse direito. E eu, como jornalista, não quero fazer essa entrevista. Eu tenho esse direito também. E eu gostaria da opinião de vocês em relação a isso aí. Vocês podem comentar à vontade sobre isso aí. Sobre o Alacian, que ele melhore. Porque eu já falei isso e vou repetir. Vai chegar um determinado momento que ele vai se arrepender e lá na frente ele vai falar: se eu tivesse a maturidade, com meus 20 anos, a maturidade que eu tenho hoje. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Soube que o BAP teve uma conversa com o presidente da CBF, o Sami Chaldi, por telefone, para falar sobre Conmebol, os duelos com Racing, arbitragem. Então, assim, é bom ter esse relacionamento com a entidade máxima do futebol brasileiro, porque o que aconteceu com o Flamengo diante do Estudiantes no quesito arbitragem foi um absurdo. E a CBF ajudou o Flamengo nesse caso, inclusive no dia que o Flamengo deu entrada solicitando cancelamento do cartão do Gonzalo Plata, a sorte, entre aspas, do Flamengo é que o Sami Chaldi estava numa reunião com o presidente da Conmebol e aí o presidente da CBF acabou ajudando o Flamengo na ocasião, porque de fato o que aconteceu foi um absurdo. E para finalizar nosso vídeo, descobri uma informação extremamente interessante. Sócios do Flamengo se juntaram para viabilizar e vão pagar do próprio bolso até 4 ônibus para torcedores do Flamengo viajarem à Argentina para apoiar o time no duelo com o Racing. Só vale mencionar o seguinte: essa ação de custear os ônibus, de pagar os ônibus, partiu dos próprios sócios, que são 6, e não do clube ou da diretoria. Isso não tem nada a ver com clube ou diretoria, ou seja, o Flamengo não vai bancar nada. Vene, como que eu faço? Eu tenho interesse, eu quero uma vaga nesse ônibus. Eu ainda não sei. Assim que me passarem, eu divulgo aqui e vocês fazem um corre de vocês aí para tentar uma vaguinha nesse ônibus. Com certeza muita gente vai querer uma vaga, porque vai ter a oportunidade de acompanhar uma semifinal de Libertadores e eu espero com o Flamengo classificado à final. Onde vai ser a final? Tá marcado para Lima, mas a gente trouxe no último vídeo que tem chance de mudar por conta do momento político que o Peru vive. Para onde vai? Nós não sabemos caso mude. A priori está marcado para Lima. Vene, será em Lima? Eu não duvido de nada. A sugestão que eu dou é: você que está se planejando para ir para Lima, não compra passagem agora. Vou começar o vídeo já falando sobre Saul Niguez, jogador do Mengão que foi poupado da última partida contra o Bahia, se reapresentou na última quarta-feira, porém ele voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo e por isso ficou fora do treinamento de hoje junto com a equipe do Mengão. O departamento médico do Flamengo realizou um exame no camisa de número 8, porém os exames, graças a Deus, não constataram nenhuma lesão. Porém, o jogador está sentindo dor e por conta disso foi retirado, foi vetado do treino de hoje e fez um trabalho à parte dos demais jogadores. Como não tem lesão, há uma expectativa dele estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira. E é claro que nós vamos estar lá fazendo essa cobertura para vocês. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Arrascaeta, que pediu ajuda e ele fez questão de dizer assim: olha, eu queria pedir para o torcedor rubro-negro ficar atento neste momento e apoiar o time. Ele disse assim, ó, é contra todos? Com certeza. A gente sabe, eu estou há muito tempo nesse clube e sempre tentam criar uma crise de fora para dentro, para que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. Uma derrota não pode nos desestabilizar. Como grupo,
e equipe. Por isso eu falo para o nosso torcedor, é momento de acreditar, é o momento de apoiar, mais do que nunca, esse clube e esses jogadores. Eu acredito muito neles. A gente está trabalhando da melhor forma possível para que o resultado dentro do campo possa acontecer da melhor forma possível, foi o que o Arrascaeta disse, explicando aí esse monte de coisa que está acontecendo no Flamengo e esse desejo, às vezes, incessante por parte da imprensa em implantar uma crise dentro do Mengão. E aí, já vou aproveitar esse gancho aqui do Arrascaeta para falar sobre o assunto do Wallace Yan. O que estão fazendo com esse garoto é uma covardia descomunal. O que acontece é o seguinte, gente, o Wallace Yan, ele é um jogador esquentado? Ele é um jogador esquentado. Ele é um jogador brigão, birrento, aquela coisa toda. Ele é um jogador brigão, ele é um jogador birrento. Ele precisa melhorar nisso. Porém, boa parte da imprensa, principalmente a imprensa paulista e alguns também jornalistas aqui no Rio de Janeiro, estão tentando pintar o Wallace Yan como um mau caráter, como um bandido, como um jogador que não presta, que por causa do temperamento dele ele tem que voltar para a base, que por causa disso o Flamengo não pode deixar assim e o Flamengo tem que fazer, o Flamengo. Cara, o que estão tentando fazer com esse garoto é uma covardia. Ô Flazuelo, mas da onde que você tirou essa conclusão? Essa semana, o Gilberto, ele deu uma entrevista. Ele foi coordenador de base do Flamengo, já passou pelo Mengão, conhece bem o Wallace Yan. E ele começa falando, a primeira fala dele é: o Wallace Yan é um bom garoto, tem um bom coração, tem talento. E ele rasgou elogios ao Wallace Yan. Em algum momento, ele disse, ele tem 18 anos, e quando você tem 18 anos, acaba que você tem um pouco mais de dificuldade de ouvir, um pouco mais de dificuldade de dar ouvido, de compreender as coisas, e é muito por conta da idade. E aí ele fez questão de falar, também já tive 18, 19 anos, e aí alguma coisa, ele falou assim, você nessa idade você acha que você pode tudo, que você é o super-homem. Cara, eu tô acompanhando, desde essa entrevista do Gilberto, todo mundo só colocando esse trecho. Todo mundo só colocando isso, cara, só falando disso. Porque o Gilberto esculachou o Wallace Yan. Porque o Gilberto falou que o Wallace Yan não escuta ninguém. Porque isso, porque aquilo. Só que todo o elogio que veio antes dessa fala do Gilberto, ninguém tá falando nada. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o meio-campista Rafinha Alcântara, conhecido por sua passagem de destaque pelo Barcelona, foi recentemente oferecido ao Flamengo. O nome do jogador agradou bastante ao técnico Felipe Luiz, que conhece bem suas características e acredita que Rafinha se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo que deseja aplicar na equipe rubro-negra. Mesmo com o fechamento da janela de transferências no Brasil e na Europa, a contratação é vista como possível, já que o atleta está livre no mercado, o que facilitaria qualquer negociação. A diretoria do Flamengo, junto com Felipe Luiz e o dirigente José Botu, avalia com atenção essa possibilidade, enxergando no jogador uma excelente oportunidade de mercado. Rafinha, inclusive, já demonstrou publicamente seu carinho pelo Flamengo em diversas entrevistas, revelando que é torcedor do clube e que vestir o manto rubro-negro sempre foi um sonho pessoal. Essa conexão emocional com o time fez a torcida se animar ainda mais com a possibilidade de sua chegada. Filho do ex-jogador Mazinho, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, Rafinha construiu uma carreira sólida no futebol europeu. Formado nas categorias de base do Barcelona, conquistou títulos importantes e jogou ao lado de grandes estrelas. Além do clube catalão, também defendeu times como Inter de Milão, Celta de Vigo, Paris Saint-Germain e Real Sociedade, seu último time na Europa, além de uma passagem recente pelo Al Arabi, do Catar, onde atuou até meados de 2024. Agora, como agente livre, Rafinha Alcântara surge como uma chance valiosa para o Flamengo reforçar seu elenco com um jogador experiente, técnico e identificado com o clube. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rafinha Alcântara será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.